Olá, meus amores, gata garotas, mulheres maravilhosas. Mais uma vez aqui com vocês para responder mais uma questão lá votada no nosso canal, na nossa comunidade do Instagram do Fala com a Doc. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Surita, eu sou médica ginecologista obstetra e o intuito do canal é tirar as dúvidas das questões femininas, das questões ginecológicas, obstétricas, aquilo que você às vezes tem um pouco de vergonha de perguntar para o seu gineco ou esqueceu na consulta. Então, se você tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou lá no direct do Instagram que a gente vai te responder. Se gostarem do conteúdo, dê um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações. E é isso. Vamos lá, vamos começar? O tema escolhido dessa semana foi sexo na gravidez. Bora lá? Bem, a nossa sexualidade, ela realmente é alterada durante a gestação. Existem muitos mitos, crenças e tabus a respeito do assunto, que devem ser desmistificados. Todo mundo sabe que pode ter relação, desde que você tenha uma gravidez normal. Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais das características emocionais e psicológicas deste período. Nesta fase, ocorrem aquelas modificações fisiológicas, que são as modificações que aparecem no nosso corpo. Mas também existem ideias e crenças que vão interferir no casal, dependendo em que tipo de sociedade ele está inserido. E mesmo essas ideias e essas crenças, elas vão se modificando ao longo do tempo e do espaço. A sexualidade feminina, ela depende muito mais do seu quadro psicológico interno, de tudo aquilo que ela viveu na infância, na adolescência, na idade adulta, ou seja, da sua história de vida. Também ela depende do apoio que ela tem do externo e da aceitação pelo parceiro, pela família e pela sociedade de sua gestação. Em relação à sexualidade masculina, não existem muitos estudos que relatam o comportamento deste homem frente à sua parceira. Mas o que se percebe em alguns estudos é que esse parceiro tem um temor, um medo muito grande de machucar o feto. Além de tudo, pode desenvolver uma coisa que é chamado síndrome da Ave Maria. Alguém já ouviu falar sobre isso? Então, ele acaba projetando na sua parceira e vendo esta mulher como um ser assexuado. E também fantasia na sua cabeça que o feto ele vai ser um espectador do seu ato sexual. Existem alguns homens também, nos estudos mostram, que eles se sentem menos atraídos pelas mulheres grávidas, sejam pelas modificações gravídicas, aumento do abdômen, alteração na coloração dos seios, do genital, da linha alba, é uma linha mais enegrecida que aparece no abdômen. Mas existem outros homens, pelo contrário, que eles se sentem mais atraídos pelas mulheres grávidas. Neste cenário, podemos ter algumas situações. Primeira situação, e nem muito agradável, é que pode ocorrer um aumento da incidência da infidelidade e da masturbação masculina. Mas a infidelidade também pode ocorrer do lado feminino, quando ela se sente muito, se sente rejeitada, tem uma autoestima muito baixa durante esse período, também levam as mulheres a um processo de infidelidade. Agora, existe aquele casal que nesse período eles apresentam uma maior cumplicidade, eles ficam mais ligados intimamente e eles apresentam uma satisfação maior um com o outro. Um outro cenário é que o casal, às vezes, vai apresentar problemas psicológicos que haviam antes do período da gestação, sejam eles problemas do casal ou problemas internos, individuais. As condições psicológicas da mulher vão interferir de uma maneira profunda em como essa mulher vai passar o período todo da sua gestação. O primeiro trimestre, ele é um período caracterizado pelos medos, pelas dúvidas, é uma nova fase, a mulher não sabe o que vai acontecer, e ela tem uma ambivalência de sentimentos, o desejar e o não desejar esta gestação. Então ela passa num período de introspecção, ela se volta um pouco mais para dentro. No segundo trimestre, o que acontece? Essa mulher já está um pouco
aceitando melhor a gestação, ela tem apoio da família, tem apoio do parceiro, ou seja, ela está mais feliz, ela está mais segura, ela está mais plena. É a melhor fase da gestação. Então, ela está super bem. Agora, no terceiro trimestre, o que acontece? Já voltam aqueles medos irracionais, porque ela começa a pensar no parto. E ela fica com medo. Será que vai dar certo? Será que vai doer? Será que não vai doer? Que tipo de parto é melhor? Que não é? Então ela fica com muitas dúvidas. Então volta a ter aquele medo e a mulher acaba se retraindo um pouco mais. Além disso, já no terceiro trimestre, como ela já tem um aumento do volume abdominal, ela já tem aquela sua autoimagem um pouco comprometida. E ela está com a autoestima não tão boa, na maioria das vezes, mesmo que ela não fale. Agora existe o quarto trimestre. O quarto trimestre é o pós-parto. É o período que é mais desorganizado em relação à sexualidade. Porque nasceu a mãe, agora ela está preocupada com outras coisas, ela está numa ambivalência de sentimentos entre o ser mãe e o ser mulher, ela vai ter aquela coisa da modificação dos vínculos emocionais, ela fica pensando, ela está sobrecarregada de trabalho, ela fica com medo de toda aquela responsabilidade, ela não sabe se ela vai dar conta, às vezes o parceiro não é tão companheiro, ou que ajude, ou que compreenda melhor essa fase. Então, não existe espaço nesse período, muitas vezes, para se pensar em relações sexuais. Vamos falar aqui um pouquinho da influência da gravidez na nossa sexualidade. Sem dúvida, a gestação é um período de grande experiência para os casais. E a mulher, nesta fase, ela consegue ter uma resposta fisiológica em relação ao sexo muito melhor, principalmente da fase orgástica, principalmente no segundo trimestre. Então, essa mulher, ela consegue ter orgasmos maiores, mais intensos e melhores. Então, vamos pensar. No geral, quando se fala com todo mundo, o que vai acontecer? Ao longo da gestação, tanto o desejo, né, a libido e a frequência dos coitos, do ato sexual, vai diminuindo. Mas a segunda fase da gestação, no segundo trimestre, ela pode ser muito bem explorada. No primeiro trimestre, no terceiro trimestre, ou seja, logo no comecinho da gestação e no final da gestação, existe uma queda do desejo, uma queda da libido. No primeiro trimestre, porque essa mulher, ela tem muitos sintomas, ela tem náusea, ela tem vômitos, ela se sente muito cansada, ela tem muito sono, ela ainda não está adaptada a todo o novo ambiente hormonal. Terceiro trimestre, o que acontece? O volume abdominal, às vezes, já é incômodo. Ela sente algumas dores, ela está inchada, ela está cansada, ela às vezes está com um problema de autoestima, de autoimagem por conta do barrigão. Então é uma fase também que ela não tem muita vontade, abaixo libido, abaixo desejo e abaixo a frequência de relações sexuais. Agora, no segundo trimestre, é uma fase boa, é uma fase onde a mulher às vezes se sente até mais excitada e com mais vontade de ter relação. Porque com aquele pouco aumento de volume abdominal nesta fase, ele faz com que eu tenha uma maior irrigação sanguínea na minha região genital. Lembra do vídeo da libido que a gente explicou? Maior irrigação na parte do genital, eu tenho uma maior lubrificação vaginal, então eu fico mais excitada, eu tenho orgasmos mais importantes. Só que na grávida, o que vai acontecer? Com essa congestão vascular que ela tem lá, com esse aumento da vascularização lá na região genital, esse orgasmo às vezes não é suficiente para esvaziar a região. E essa mulher continua ainda tendo vontade de ter relação. Tem muitos pacientes que elas relatam que elas têm aumento do desejo e aumento da vontade e quer transar toda hora, às vezes para felicidade, às vezes não,
do companheiro. Uma outra fase complicada é o pós-parto. Porque essa mulher, ela tem medo de sentir dor. Às vezes ela teve um parto mais traumático, um parto mais demorado, ela foi submetida a uma cesariana, então ela tem medo nessa primeira relação de ter dor. Então ela diminui a frequência, diminui o desejo de ter relação. E às vezes algumas pacientes desenvolvem até mesmo a aversão ao sexo neste período. Além do medo de sentir dor na primeira relação pós o parto, ela também está sobrecarregada de trabalho. E ela está com aquele conflito, né? Ser mãe, ser mulher. Então ela ainda não está se encontrando. Então diminui o desejo e diminui a libido desta mulher. Até agora nós falamos das influências da gestação na nossa sexualidade. Mas vamos falar um pouquinho da influência da sexualidade na gestação. A gestação em si não impede o relacionamento sexual. Na verdade, estamos falando aqui de gestações normais, tá? E na verdade, eles até beneficiam a gestação. Por quê? Porque vai tranquilizar o casal, tanto o homem quanto a mulher. Eles tranquilizam esse casal de todas as suas ansiedades através da satisfação que eles vão ter um com o outro. O tabu que existe é mais em relação à maternidade do que ao sexo propriamente dito. O medo, a falta de informação, eles se associam mais aos tabus propriamente ditos. Não existe nenhum estudo científico que proíba o casal em manterem relações sexuais em gestações normais. A não ser que você tenha abortamentos habituais, uma incompetência cervical, sangramento durante a gestação, um trabalho de parto prematuro, uma ruptura da bolsa, né? Então, essas são patologias obstétricas. Aí o seu médico vai falar para você, olha, daqui para frente você não pode ter relação, ou é melhor você não ter relação. Mas se seu médico te liberar, aproveite. Siga a vida normalmente. Você só está grávida, é um período bonito, é um período onde você pode usufruir, onde você pode aproveitar e muitas pacientes elas se sentem melhor porque elas já engravidaram mesmo e elas acabam se soltando, sem aquele medo também que às vezes a gente tem de repente engravidar. Então elas aproveitam mais. Então aproveite também, explore novas posições. Existem algumas posições, por exemplo, você está com barrigão, tem posições que são melhores. A posição de 4 apoio, por exemplo, com uma barriga te apoiando, já vai ser melhor. Você não vai ter que fazer esforço nenhum, esforço vai ficar para o seu parceiro. Outra coisa, de ladinho. Então, de ladinho, você não quer que fique olhando muito a sua barriga, você tem vergonha, tal, fica de lado. O marido não vai estar vendo a sua barriga, o seu parceiro, né? Estou falando do marido, mas pode ser parceiro ou sei lá, né? Quem que é que você se relacione sexualmente. Então, meus amores, vamos aproveitar a fase, vamos desmistificar isso, não tem problema nenhum, o bebê não vai ser danificado, não vai ser machucado. Às vezes o homem acha que o pênis, por maior dotado que ele seja, jamais vai atingir o feto. Esse feto está muito bem protegido lá dentro do útero, dentro das bolsas das águas. Então, assim, não tem problema nenhum. Aproveitem, se curtam, passa rápido. Na verdade, não muito rápido, porque falam que a gestação dura 8 meses e uma eternidade. Mas nem sempre você vai estar grávida, então nem sempre você vai poder ter essa experiência. Essa experiência é única. E mesmo que você engravide de novo, cada gestação é uma, você vai estar num outro momento, numa outra história de vida e as sensações vão ser diferentes. Eu espero ter ajudado a tirar um pouquinho das caraminholas da cabeça e que vocês continuem tendo muitas relações prazerosas com os seus parceiros. E eu espero ter ajudado de coração. Um beijo em todas. Deixa suas dúvidas e semana que vem nos encontramos, ok? Beijo!